Oi, oi, Jojo é bom? Eu sou o Figurante e bem-vindos a mais um vídeo, ou a mais um podcast, caso você esteja ouvindo pelo Spotify, né? E bem, eu queria começar esse vídeo com uma pergunta, assim, quanto você já sentiu vendo anime? O que você já sentiu assistindo anime, lendo mangá? Uma pergunta bem simples, mas que pode nos dar resultados bem interessantes. E é por isso que eu trago hoje uma dinâmica bem interessante que eu inventei aqui na minha cabeça e achei que seria legal de fazer, que é basicamente falar sobre os sentimentos que nós tivemos em determinadas cenas, que nós temos em relação a algum personagem, ou simplesmente aspectos que estão presentes nessa bolha aí de animes, né, de mangás, em todas essas obras, e para dar assim um peso e um valor artístico disso, tipo, é pra falar de sentimentos mesmo, e dos sentimentos que nos afloram quando estamos acompanhando uma obra muito boa, ou uma obra muito ruim. Todas elas têm um poder ali de causar alguma coisa, mesmo que bem pequenininho, causa algum sentimento, seja tristeza, seja alegria, seja raiva, medo, ou seja lá o que for. Então vai ser uma dinâmica bem bacana, vocês podem fazer junto comigo, acho que vai ser uma experiência bem legal. E vocês vão entender onde eu quero chegar, vocês vão entender. Mas antes, né, fazer o jabazinho, fazer o merchandising aqui, que caso vocês queiram ajudar o projeto, né, ajudar aqui o podcast e os vídeos, tem o nosso Pix, que é figurantepodcast@gmail.com, que lá você pode mandar qualquer quantia que vai ser de uma ajuda imensa. E tem também nosso Padrim, caso você queira receber antecipadamente o nosso conteúdo aqui, como os vídeos e os podcasts, que vai estar aí na descrição do vídeo. Mas chega de balela e bora logo pra essa dinâmica. Eu resolvi fazer uma lista, pegar uma lista, na verdade, das principais emoções humanas, dos principais sentimentos humanos, porque uma coisa que eu observei muito na minha leitura, na minha experiência, assistindo, é que eu sempre embarcava demais, assim, era sempre algo muito grandioso pra mim consumir uma obra, era sempre algo muito grande, começar a assistir uma coisa e continuar assistindo e até terminar, assim, são ciclos e ciclos que muito importantes pra mim, e aqui por dentro é um turbilhão mesmo, tem várias emoções em vários momentos, até eu diria que difícil pra mim acompanhar, de tanto que eu me jogo de cabeça, de tanta energia que eu coloco nisso, sabe, é um foco gigantesco, eu acabo colocando, isso me gera muita coisa e muita coisa legal, que me ajuda propriamente a criar aqui o conteúdo pra vocês, eu imagino que com vocês também a experiência seja legal, sabe, cada um no seu nível, cada um do seu jeito, os sentimentos ali vão aflorar, e essa diferença que é legal, tipo, não tem como a gente falar muito bem sobre eles de maneira objetiva, não tem ali um livro de receitas de coisas que vão acontecer em um anime e o que elas vão nos causar, não tem esse livro de receita, pois várias vezes a mesma situação ali, uma situação bem parecida que um anime apresenta e outro anime apresenta, na gente bate de um jeito totalmente diferente, eu acho isso fascinante, como a experiência de tantas pessoas podem ser diferentes sobre o mesmo anime. E acho que uma coisa que explica esse fenômeno é justamente as emoções. Como as emoções, elas mexem na nossa cabeça, mexem no nosso raciocínio e no nosso julgamento. Porque elas são a priori a tudo isso, tipo, nós não aprendemos a ter emoções assistindo anime. Pelo contrário, nós temos nossas emoções e os animes vão lá e mexem com elas. E isso pra mim de novo, é muito interessante, muito importante, e é uma parte assim que tá intrínseca pra mim na experiência de ver um anime, por isso que eu acho que eu amo tanto esse tipo de conteúdo, e eu decidi fazer essa dinâmica mesmo pra criar conteúdo, assim, pra me expressar, e também pra ver vocês se expressando, porque o que eu mais quero agora, depois desse vídeo, é ir ler nos comentários e ver os relatos que vocês vão dar, que eu quero que vocês me acompanhem nessa dinâmica e façam também, e se quiserem, aí coloquem nos comentários mesmo, que eu vou apreciar demais. Mas vamos começar que aí vocês vão entendendo qual vai ser essa pegada. Eu separei aqui a lista dos 8 sentimentos, e em cada um delas eu vou tentar elencar ali, seja uma cena, seja ali um personagem, seja um anime, seja até um aspecto, que eu me prendo muito a isso, aspectos que eu vejo em anime, que me fazem assim ter algumas coisas e tudo mais, que eu posso relatar pra vocês. Então vai ser algo bem legal, algo bem dinâmico e algo que não é nada previsível, pois a previsibilidade é algo que eu abomino. E vamos ver o que vai sair daí, que eu não faço a menor ideia. Vamos lá pro primeiro sentimento.
Ai, alegria, um sentimento tão distante. Eu realmente não tenho muito contato com esse sentimento. Então por isso eu valorizo demais quando algum anime consegue tocá-lo de alguma maneira, seja lá mínima, seja lá só uma pontinha pra mim, já é extremamente válido, porque afinal de contas, o que mais poderia me trazer esse sentimento que anda tão distante? E eu fico pensando, o que me traz alegria em animes, em mangás? O que me traz alegria em uma obra? E eu pensei bastante nisso antes, pois já sabia que isso estaria aqui, né, antes de procurar a lista, afinal, esse é um dos sentimentos mais importantes mesmo. E eu cheguei na conclusão que algumas coisas até pequenas são os que mais me trazem sentimentos, são os que mais me levam perto da felicidade, da alegria. E um deles é saber utilizar o conceito da amizade. Que amizade é algo que é maravilhoso, é algo que é muito importante. Só que é algo também que a gente vê vários animes aí meio que errando na hora de mandar essa proposta, assim, às vezes escorando, colocando decisões ali que não são as melhores e simplesmente escorando o roteiro em poder da amizade, né? Algo é até clichê, tanto elemento quanto falar desse elemento, né? Acho que todo mundo tá cansado de ouvir, mas só que eu acho que tem um lado bom desse poder da amizade, é isso que eu aprecio. As pequenas ações ali em conjunto, as pequenas realizações, um aspecto de fraternidade também, e várias dessas virtudes são que me enchem os olhos, pois foi muito importante pra mim, ainda é muito importante pra mim, pois na minha infância, quando eu tava crescendo, eu cresci já com isso, eu cresci assistindo tokusatsu, cresci assistindo animes, e os animes geralmente que a gente assiste nessa faixa etária, eles focam muito nisso, focam muito na amizade, nos valores, em virtudes, e sempre aprender alguma coisa. E isso que me fez me apegar tanto a essa mídia, pois eles se importam, sabe? Não é um conselho qualquer, não é aquelas coisas que a gente vinha enlatado aí, que eram os conselhos mais clichês de todo mundo, que todo mundo já sabia, e eles construíram uma história bem mequetrefe por trás disso. Não, eu sinto algo a mais. Eu posso elencar, sim, uma cena que me deixa muito feliz, um ponto na história que me deixa muito contente, que é em Doraemon. Assim, a premissa de Doraemon, pra mim, é o que faz aquilo ser tão mágico, que é uma obra icônica, uma obra que me diverte muito no sentido cômico, assim, eu acho muito engraçadinho as historinhas, assim, é muito legal toda essa dinâmica ali do Nobita com o Doraemon e os amigos dele ali. Mas o meu ponto é que a história ali, o background de Doraemon, é que o Doraemon é um gato robô ali do futuro, né? Futurista. E ele foi enviado ao passado pelo tataraneto ali do Nobita com um objetivo, né? O objetivo que ele tinha é dar um futuro melhor ao Nobita, para que ele possa dar um futuro melhor aos descendentes. Isso, obviamente, vai beneficiá-lo no futuro e a família deles. E você pode notar, talvez, um certo pulo do gato, aí, um certo egoísmo na parte do tataraneto dele, né? Você fala, o cara fez isso, mas procurando ali ter uma vida melhor no futuro, né? Procurando melhorar tudo, mas eu prefiro olhar de outra forma, pois é assim que um anime se desenvolve, um mangá se desenvolve, independente das intenções que tem o tataraneto, serão boas ou más, eu não me importo, mas sim o efeito real que isso teve, tipo, primeiramente que o Doraemon, ele vem pra ser uma luz na vida do Nobita, simplesmente isso, porque ali o tataraneto dele, ele não tinha dinheiro pra comprar uma coisa melhor, uma coisa que vai ajudar diretamente financeiramente, ou em coisas mais supérfluas, assim, o Nobita, não, ele consegue, o Doraemon, que vai ser alguém que vai entreter o Nobita, vai ser alguém que vai ser um amigo pro Nobita e vai ajudar a vida dele a ser menos miserável. Porque uma coisa que saltou aos olhos deles era ver essa história do Nobita ali com bullying, com desconfiança ali, com ele fracassando em muita coisa, com ele sendo azarado, com ele só se ferrando. E no fundo o Doraemon vai pra lá e dá essa alegria pra ele, diminui esse peso dele de andar sozinho, e isso pra mim me enche os olhos, assim, me emociona, e eu fico feliz em pensar nesse ato de como a gente pode ajudar
alguém dessa forma, de como um amigo, de como simplesmente aliviar a tensão, de ter alguém do seu lado, de ter alguém ali brincando, conversando, tem esse poder de tocar e mudar completamente a vida de alguém para melhor. E isso realmente me deixa feliz, sabe? O conceito disso me lembra o conceito de uma música que eu gosto muito, que é do Benito de Paula, né? Aquela do meu amigo Charlie Brown, que é bem parecido o conceito, é muito nobre também, que é basicamente a história por trás, é que quando ele estava, se não me engano, na Itália, ele via ali as tirinhas do Charlie Brown, e uma coisa que marcou ele, uma coisa que ficava na cabeça dele, era como o Charlie Brown era ali uma criança muito triste ali, tinha muitos problemas, tinha uma vida muito difícil, e lidar com tudo aquilo não era fácil. E assim, olha a linha de raciocínio do cara, ele pensa, como eu vou deixar o Charlie Brown feliz? Como eu posso deixar esse personagem aqui mais feliz? E a ideia dele é convidar o Charlie Brown para vir no Brasil, enquanto ele apresenta as coisas boas que tem na nossa terra. Tipo, olha só que ato de fraternidade, olha só que ato bonito. Tipo, ele pensar ali, ele vê numa tirinha o Charlie Brown e falar como ele... Pensar assim, como ele podia melhorar a vida daquele personagem ali, que muitos não dariam a mínima, simplesmente leriam. Tipo, o cara foi além, fez uma coisa tão bonita, que é bonita pra gente, porque a gente também tá nessa vida às vezes tão miserável, tem tanta coisa negativa, mas tem coisas boas por aqui. E ali a gente vê o Benito cantando e apresentando todas essas coisas maravilhosas que tem no Brasil, pra ver se anima um pouco o Charlie Brown. Me deixa muito feliz também, e é isso que eu queria dizer com toda essa dinâmica do Doraemon, né? Tipo, da ideia do tataraneto mandar um gato robô para deixar a vida de um parente ali, né? Um pouco melhor, sabe? Um pouco menos miserável. É um ato lindo, independente da intenção. O que de fato aconteceu é o que vale e é o que me marcou. E outras coisas me deixam felizes também, outras coisas, é claro, superação também. Quando o personagem ali se descobre e consegue lutar por aquilo que ele quer, todas essas coisas, mas um exemplo também objetivo que eu posso dar, um exemplo concreto, que me deixa feliz, que é uma coisa que pode ser até pequena também, mas toda vez que o Onizuka ali, do GTO, né, do Great Teacher Onizuka, toda vez que ele conseguia superar as barreiras e trazer ali um aluno para o lado dele, passar um ensinamento ali para um aluno e mostrar para ele, assim, ganhar a confiança dele, isso também sempre me deixava muito feliz, porque eram várias e várias lições de vida, eram vários e vários ensinamentos, eram vários entendimentos, é uma dinâmica muito interessante de uma obra que é icônica, assim, icônica demais, uma das minhas favoritas, e isso me traz aquela felicidade, me traz aquela pontinha de esperança, aquela coisa também, até clichê de falar, mas de recuperar um pouquinho mais da fé na humanidade. Às vezes a gente esquece que nós fazemos coisas boas também. E esse pontinho de felicidade é o que me mantém a esperança. Então eu acho a alegria, a felicidade algo muito bonito, algo muito distante. Quando um anime consegue fazer isso florescer em mim, eu não posso ficar menos que grato a essa obra. E é só isso que eu tenho para dizer. E agora, saindo da alegria, indo pra tristeza, esse sim já é um sentimento que tá muito, muito perto de casa, tá muito perto do coração, e ele é iminente. A tristeza, ela me acompanha e vai sempre me acompanhar, não tem jeito, não tem saída. Então, eu diria que não é uma tarefa tão difícil, um anime, uma obra conseguir me fazer sentir esse elemento, porque naturalmente eu já tô sentindo ele, né? Então, uma mão na roda. Ai, mas eu posso sim citar uma cena que me quebra, mas me quebra muito, assim, uma cena que me quebra demais. É de Ping Pong The Animation. É um anime sensacional, recomendo a todos vocês assistirem, pois é a cena do Christmas Eve, a cena do karaokê, que me marca muito, porque ali eu falo da tristeza, mas na verdade é quase que uma caixa de Pandora, de tanto sentimento que vem. Mas vem sentimentos bons também no meio, mas derruba, eu não consigo assistir aquela cena, não consigo ouvir aquela música que é maravilhosa sem chorar, eu não consigo segurar. Sabe, Christmas Eve, pra quem não sabe, a cena ali consiste, obviamente ali na noite de Natal, né,
e vai mostrando ali vários personagens, e mesmo sem eles falarem nada, pelo contexto que é nos dado, pelo rumo da história, a gente entende onde está cada um deles, a gente entende o que está se passando na pele deles naqueles momentos, e a gente quebra, porque é tanta coisa sem uma palavra sendo dita, só com a música sendo cantada, que a gente olha para aquilo e fala, aquilo é arte, isso é arte. E é um mix de emoções muito grande, é um turbilhão que não dá para segurar. É algo que é indomável, o poder que aquela cena tem, pois ele mostra personagens que estão prosperando, personagens que estão vencendo seus medos, vencendo seus desafios, mas também mostra personagens que estão amarrados aos seus traumas, personagens que estão em decadência, personagens que estão lidando para mim com a coisa mais cruel que pode acontecer, que é justamente lidar com a realidade. Personagens que estão tendo um choque de realidade muito grande e vendo que muita coisa que eles pensavam caiu por terra, assim, tendo que lidar com coisas que eles não queriam, se realizando ali, que certas coisas não vão acontecer, tendo que deixar para trás alguns sonhos, ou simplesmente ter que pensar em novos, porque aqueles velhos não vão mais funcionar. E a gente vê também personagens em dúvidas, personagens ali que estão com várias dificuldades, mas talvez estão tendo um momento ali de sanidade, estão tendo um momento ali de descanso, de afago, mesmo sabendo que o que vai vir pela frente não é algo bom. E temos o contrário também, personagens que não estão tendo um tempo bom, que estão sofrendo e que não vem mais saída. Então é uma cena muito forte, uma cena muito poderosa, e de novo, sem nenhum diálogo, ela consegue transparecer tudo isso e muito mais, porque o que eu falei acho que não é digno, digamos assim, da cena, porque a cena é maravilhosa e eu não tenho palavras para conseguir descrevê-la de uma maneira que seja satisfatória para mim. E eu não consigo dizer que eu consigo explicar aquela cena, só consigo dizer que eu consigo sentir. Isso eu consigo. E a tristeza é o que mais me pega no meio de tantas emoções, justamente por mexer com essa parada de sonho, com essa parada de realidade, com essa parada de expectativa, com essa parada de frustração, com essa parada de realização. Tudo isso talvez são os meus maiores medos, são as minhas maiores esperanças. E mexer com isso me mexe demais comigo e me deixa sem chão mesmo. E a tristeza é o que impera, afinal de contas é o sentimento que eu mais conheço, é o sentimento mais comum pra mim, e então é ele que vai reinar nessas horas, é ele, talvez, estranhamente, a tristeza seja meu ponto de ancoragem, e reflete. E a raiva, esse é um sentimento muito distante, assim, eu não tenho muito o que pensar sobre ele, porque às vezes eu entro em uma que eu não consigo odiar ninguém. Assim, eu não consigo odiar ninguém a não ser a mim mesmo. É difícil, assim. Não é algo que eu me orgulho, não é algo que eu gosto, é algo que eu sei que eu tenho que mudar. Mas eu também estaria sendo hipócrita, eu estaria sendo mentiroso se eu falasse que isso não acontece. Todos nós temos essa luta com a gente, Mas eu sinto que às vezes eu fracasso em tanto que mesmo de um lado vencendo, eu consigo fracassar lutando comigo mesmo, sabe? A conta não bate. E a única raiva que eu sinto e desconto tá em mim. Eu guardo todas as coisas em mim. Tudo que eu vejo muitas vezes, algumas coisas erradas e tudo mais, sempre se vira. E eu acho que o errado, na verdade, sou eu. E eu desconto tudo em mim mesmo, que inconscientemente. Então a raiva, ela tá muito ligada a um direcionamento próprio. Assim, a raiva tá ali e eu não consigo descontar em ninguém a não ser em mim. É difícil sentir raiva, é muito difícil, e quando eu sinto, ela é extremamente momentânea. Então eu acho que nos animes a raiva ela me vem quando eu consigo me enxergar nas ações de um personagem.
Eu acho que isso é um tema clássico também, né? Todo mundo lembra, acho que daquela frase do Hideaki Anno, né? Do criador de Evangelion, justamente falando que a parte que ele mais odeia, a parte mais difícil, né? Pra ele ali como diretor, né? Criando ali as histórias, é justamente quando ele começa a se ver muito em um determinado personagem que ele tá trabalhando. Que aquilo pra ele é a coisa mais difícil mesmo. E eu, como um mero telespectador, posso dizer que compartilho dessa mesma dor. Porque principalmente com o Shinji, assim, o Shinji foi o personagem que mais me fez passar raiva. E eu não sabia porquê, né? Tanto é que eu já fiz vários conteúdos sobre Evangelho, e todos eles giram em torno, muitas vezes, disso, que esse foi o pontapé inicial para entender o anime, para entender a premissa. Foi justamente enxergar no Shinji ali muita coisa que eu enxergava no espelho, muita coisa que eu enxergava no espelho da forma mais cru possível. Assim, toda vez que eu acordava e me olhava no espelho ali para escovar os dentes, para lavar o rosto, e tudo que eu via era aquele pedaço de uma pele maltratada, com olheiras de uma noite mal dormida, acabando de sair de um sonho que provavelmente é muito melhor que qualquer realidade que eu vá viver. Eu enxergava aquilo quando eu vi o Shinji, eu enxergava eu nas ações dele, e aquilo mexeu muito comigo e deu essa raiva inicialmente, que era algo até irracional, porque eu não sabia de onde estava vindo, eu achava que o problema era do anime, quando na verdade o problema estava comigo, e essa percepção me fez ver o quão maravilhoso é essa obra, tipo, a volta que eu tive que dar para entender um aspecto, e eu sinto que muita gente às vezes não consegue fazer esse caminho, e acaba perdendo uma excelente experiência por essa falta talvez de interesse nesse conhecimento e de entender por que você está sentindo certas coisas. Eu acho que o autoconhecimento é a chave para muita coisa, eu diria até que para tudo, porque como pode, a gente vive com a gente literalmente a vida toda e muitas vezes não entendemos nada do que somos, ou para que viemos, ou o que temos que fazer. Então o autoconhecimento faz parte, e essa raiva de si mesmo também é um processo do qual não devemos nos apegar, não devemos nos sentir orgulho, mas devemos refletir, devemos pensar, devemos viver. E a raiva, o único momento que eu senti raiva assistindo anime são nesses momentos. O medo, acho que é o segundo sentimento de qual eu mais senti nessa vida. Ele tá sempre acompanhado da tristeza. Afinal, tristeza e medo, pra mim, é o que define a ansiedade e depressão que eu tanto sinto. Então, não é tão difícil sentir medo, mas eu não sinto medo de histórias de terror. Eu não sinto medo que me é proposto. O medo, pra mim, não tá muito dentro do mangá, não tá muito dentro do anime. Ele tá muito mais fora, porque meus maiores medos relacionados a isso é o medo de eu, por exemplo, não entender certa obra, aquela intimidação, aquela coisa de querer pegar tudo na primeira vista. E esse é o medo que está presente comigo, então algumas obras eu acabo demorando demais para ver, eu acabo gastando energia demais a um ponto que fica algo insustentável. E essa energia que eu falo é a energia que tem na nossa cabeça para se divertir, para consumir, para experienciar. É uma energia até social. E às vezes essa bateria acaba muito rápido, porque eu gasto demais em certas coisas. Eu tenho um foco assim que é fora do normal. E então eu tenho medo de me decepcionar com uma obra que eu comecei a gastar energia. O medo de não entender. O medo de... Às vezes eu tenho tantos medos que eu demoro muito para conseguir consumir obras. Assim, eu demoro para mudar de uma obra, para finalizar uma obra, para começar uma obra. Para mim é horrível, assim, porque eu sei que eu vou experienciar é bom, eu sei que vai ser legal, mas eu tenho medo de alguma coisa que eu não sei. Eu não consigo falar pra vocês qual é o meu medo. Por exemplo, tem várias obras que eu tenho medo de terminar. Tem várias obras que eu paro ali faltando 5 capítulos pro final, faltando 2 episódios, porque eu não quero terminar aquilo, eu não quero abandonar aquela obra depois de um tempo, mesmo que isso nunca vai acontecer, mesmo eu sabendo que essa coisa não vai acontecer. É algo até compulsivo, eu diria, é algo compulsivo, pois é um medo que não faz sentido nenhum, é um medo irracional, pois eu não consigo falar. E essa intimidação, talvez, e
e algumas coisas que eu não consigo falar pra vocês de forma clara, eu não consigo entender nem pra mim. Em dirá eu conseguir transcrever algo como isso. Eu não sei do que eu tenho medo. Definitivamente não sei do que eu tenho medo. Surpresa é um sentimento legal. Surpresa é um sentimento que talvez venha ali nos plot twists da vida, né? Mas é algo que eu não me apego tanto. Eu acho que surpresa é o lado bom do medo. Eu acho que surpresa é realmente o lado bom do medo. E ele vem quando eu encontro uma Hidden Gem, quando eu encontro um anime muito bom, sem ninguém me recomendar. Isso acaba sendo bem importante pra mim, pois me dá uma vontade de vir e espalhar essa palavra, de espalhar pra vocês tudo aquilo que eu senti, porque vocês deveriam tentar também. Então, a surpresa é deixar uma Hidden Gem, como foi com Ganku Tsuo, por exemplo, que é um anime do Conde de Monte Cristo, que pra mim é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, uma das melhores obras em termos de anime. Assim também como foi com Kokou no Hito, que é The Climber, né, que eu sempre falo aqui também, que é o meu mangá favorito. E eu vi sem ter nenhuma recomendação, tudo. Então achar essas coisas, descobrir essas coisas que eu considero, sim, as Hidden Gems, pra mim é espetacular. Bem, o afeto eu tenho com as obras, né? Eu acho que completa essa trindade, né? Medo, surpresa e afeto. O afeto eu consigo sentir nas obras quando eu vejo que o autor está se esforçando, quando eu vejo que o autor está criando algo interessante, quando o autor está sendo usado, quando o autor está subvertendo certos padrões, quando ele está expressando-se ao máximo na sua obra, se desprendendo de várias amarras e vários bloqueios. E é nisso que eu crio todo o afeto, assim, que nem aquela coisa, por mais que eu esteja imerso nesse mundo, eu sei que os personagens têm alguém por trás, e esse alguém por trás é uma pessoa extremamente importante, e tem muitas pessoas também que fazem isso acontecer quando o assunto é anime, animadores, que muitas vezes são mal pagos. Então o meu apego vai todo pra eles, o meu afeto vai todo pra essa galera, pois eles merecem, e eles merecem demais. A versão, olha, eu acho que isso aqui dá pra gente ser direto também. Isso aqui dá pra ser muito direto. Eu não tenho aversão a obras ruins. Eu não tenho aversão a obras que não valeram o seu preço quando eu fui assistir. Porque eu sei que no fundo, alguém vai conseguir se divertir com aquilo. Eu sei que vai ser importante pra alguém. Ou que pode simplesmente servir de entretenimento pra alguém que teve um dia cheio. Mas algo que eu garanto que eu tenho muita aversão é da comunidade. A comunidade de anime, a comunidade de mangá. Essa comunidade pra mim é uma das mais tóxicas que tem. Uma comunidade que paga o preço de viver nesse tempo. Uma comunidade que tá andando junto com tudo que é de ruim que a gente vê por aí. Seja na internet, seja onde for. Eu acho que a comunidade ela mais prejudica do que ajuda, ela mais atrapalha. Ela chegou num ponto que o ego dela tá tão enorme, tá tão gigante, que os animes não importam mais. Os animes ninguém mais está assistindo, já não vale mais nada, as pessoas já criam ali um certo caráter sobre obras muito antes de assistir, tipo, não vale a pena, já assistem com opiniões formadas e querem formar mais opiniões que nem essas. É um ciclo sem fim que só cabe até uma destruição. Só vejo toxicidade, só vejo as pessoas não querem mais falar olhando nos olhos, as pessoas não querem mais falar na mesma altura. É sempre um querendo falar olhando de cima para baixo. Eles fazem questão de estar em cima, mas fazem mais questão ainda de você estar embaixo. E de novo, as obras não importam. As pessoas de novo, elas não se permitem ali a ter uma experiência própria. Elas não têm uma opinião própria. Elas se divergem em grupos e se fecham ali em grupos onde não aceitam nada mais do que aquilo. Isso tá em tudo, sabe? Tá em tudo. Os grupos, eles não têm debates, a gente não vê mais debates, não existe isso. É simplesmente todos concordando e discordando de você por concordar com outras coisas. Eu não me encaixo em nenhum grupo, eu não me encaixo em nada, eu não quero me encaixar em nada. Isso me causa uma aversão verdadeira, porque poderia ser diferente, poderia. As pessoas são tão tolas hoje em dia, elas não conseguem aproveitar nada, não conseguem. Então pra mim é muito triste isso, porque o que eu mais queria era justamente essa cultura sendo difundida, quanto mais pessoas conhecendo melhor, mais pessoas celebrando essa arte,
mas pessoas com diferentes pontos de vista, mas os pontos de vista parecem sempre os mesmos, assim. Toda vez que a gente entra numa rede social, seja lá qual tema for, mas aqui eu me pego a falar só de animes, que é algo que eu sei que eu tenho algo para oferecer para vocês, e é sempre as mesmas discussões, é sempre a mesma cópia, parece, é tudo cópia, é tudo copiado, é todo dia a gente tá vendo ali os mesmos pontos, as mesmas coisas, talvez com obras diferentes, mas os discursos continuam o mesmo, então tem muita aversão a isso. Já me machucou demais essa bolha, algumas pessoas, e talvez eu tenha machucado alguém, e eu peço desculpas por isso, mas não é o ideal, tipo, não é mesmo. Eu não sei vocês, mas a dica que eu deixo é para vocês saírem dessas bolhas para poderem aproveitar melhor, porque antes elas podiam ter esse objetivo, elas deviam ter o objetivo justamente de abranger mais conhecimento, de trocar ideias, de ter umas discussões, mas não tem nada saudável nesse meio. Minha versão é extremamente profunda. E isso atrapalha muita gente, assim, eu já vi muita gente boa acabar se ferrando por causa disso, acabar se machucando por causa disso. Isso não é bom, isso não é legal, eu não gosto disso. E é o sentimento de aversão mais puro possível. Tudo podia ser muito diferente, a harmonia podia reinar. Claro que discussões são várias discussões, mas a flor da pele, mas a humilhação nunca é um caminho. Agora, indo pro último, né, a questão de confiança. Esse eu acho que estranhamente é algo que, parando pra pensar, ele tá muito presente. Assim, é algo que é muito importante pra mim, é algo que facilita consumir uma obra até o fim, explorar uma obra. Ela me deixa menos com medo quando ela passa essa confiança, pois ela tá atrelada a algo que eu gosto muito, que são digamos que os heróis românticos dos animes, ali, os protagonistas que entram nesse arquétipo que eu admiro demais, assim. Eu até idealizo ali como algo que eu quero alcançar um dia, chegar perto disso, tipo, é algo que eu idealizo como a melhor, é meu estilo preferido mesmo, são histórias que tem esse herói romântico como protagonista, que tem esse personagem como pilar, porque ele traz essa confiança. E o que é o herói romântico, você me pergunta? Assim, pesquisando até um pouquinho antes, né, que eu sabia que isso ia vir à tona, né, eu achei estranho porque eu não encontrei muito esse termo de herói romântico relacionado aos animes, da quantidade de animes, assim, eu fui achando que eu ia achar alguma coisa só pra ter como base, pra estudar um pouco mais, mas eu não vi, eu fiquei embasbacado mesmo, tipo, me encasquetou muito eu não achar, porque, assim, os heróis românticos, assim, o que eu consigo encaixar da literatura para os animes, para os mangás, são aqueles personagens que são extremamente confiantes e que fazem acontecer, mas que vivem pela própria conduta. Aqueles personagens que são rejeitados ali pela sociedade e eles têm a si mesmo ali no centro da sua própria existência, sabe? Eles ali são pilar dos objetivos que eles querem alcançar, e geralmente esses objetivos, mesmo parecendo pessoais, eles acabam ajudando muito mais gente, uma gama muito maior, e eu acho muito bonito. Tipo, tem uns personagens assim que eu admiro demais, que é, por exemplo, o Kenshiro. O Kenshiro pra mim é um exemplo muito grande desse herói romântico. Toda a caminhada dele é muito linda, é muito bonita. E tem outros personagens também, tipo, meus personagens favoritos se enquadram nisso, que é o Kenshiro, é o Capitão Harlock, no qual eu até já fiz um vídeo muito especial, eu recomendo que vocês assistam, ou ouçam, né, que também é um podcast. É o Capitão Harlock, é o Kenshiro, que mais se enquadra? É o Conde de Monte Cristo, de Gankutsuo. Acho que alguns trazendo um pouco mais para uma modernidade, assim, pseudo-modernidade talvez, mas o Jotaro e o Akagi ali, eu acho que poderiam sim ser enquadrados nesse arquétipo também, mesmo tendo alguns outros ali que eles possam participar, eu acho que faz parte. São todos aqueles que traz a confiança pro telespectador, eles passam a confiança e a situação ali parece irreversível, eles vão lá, eles se mantêm, eles conseguem segurar a barra e fazer acontecer. Eu acho que isso é um sonho mesmo, pra mim é o ideal, é alcançar isso, tipo, os caras estão ali à margem da sociedade, ninguém da sociedade se importa com eles não se importam pra sociedade, eles conseguem traçar o próprio caminho pela própria conduta, e isso talvez seja meu objetivo mais platônico possível, pois
Eu sou um cara cheio de desconfiança, eu não confio nem em mim mesmo, eu não consigo ter forças pra trilhar um caminho como esse. Então, por isso que esses heróis, acho que são o que mais batem assim no coração, são o que mais me animam, são o que mais me trazem essa segurança. E tudo isso está atrelado à confiança que eu tenho neles, a confiança que eles vão me passar uma história legal, a confiança que a jornada deles vai ser muito interessante e a confiança que a obra que eles estão inseridos vai ser muito bacana pra mim. Então a confiança estranhamente é uma das coisas que eu mais tenho pra falar, porque eu gosto desse tipo de obra e espero poder abordar mais sobre esse aspecto, né, de heróis românticos nos animes, pois eu vejo que tá em falta esse tipo de conteúdo e seria um prazer pra mim trazer um pouco desse conhecimento ou desse pseudo conhecimento na qual eu acredito que eu tenha. Mas é na melhor das intenções. Mesmo o inferno estando cheio de boas intenções, eu acho que vai ser interessante se vocês quiserem me ouvir. Bem, eu fiz aqui a dinâmica, mas e você? Você conseguiu também fazer essa reflexão, pensar em todos os itens, em todas as emoções, os animes que te trouxeram alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, afeto, aversão e confiança? Eu sei que você pode ter feito isso com o vídeo, mas pense mais um pouco. Tipo, pense nisso, vai ser interessante se você gosta da mídia, vai ser uma experiência interessante. E por favor, se vocês quiserem, se vocês puderem, relatem aí nos comentários algumas das suas experiências marcantes, cenas que te marcaram, personagens que te marcaram, ou simplesmente aspectos que vocês gostam de enxergar e vocês sabem que causam, que trazem alguma emoção quando bem feitos ou quando simplesmente o santo bate. Então, eu achei muito legal, acho que foi muito legal essa busca. Eu aprecio muito o autoconhecimento em todas as suas áreas, e ainda mais quando o assunto é anime também. Eu fico muito feliz e espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa o feedback também, obviamente, é bem importante, mas é isso, rapaziada. Muito obrigado e valeu.